vai mudar de carreira de novo. Tá fora, pra mim tá fora. Nossa senhora, era um terror. Que isso, né? Quando o outro vê você se arriscando, crescendo, mudando, ela é confrontada com as próprias inseguranças dela. É como se a sua coragem lembrasse o outro daquilo que ele não teve coragem de fazer. Liberdade, lá aposta, na praia. Você precisa amar sim o que você faz, mas não romantizar, que são duas coisas bem diferentes. Mudança de carreira aos 30 anos. Vou confessar que eu nunca imaginei que eu iria deixar a psicologia de lado um dia para seguir em marketing, muito menos em marketing digital, que eu nunca tinha ouvido falar. Se você está pensando em mudar de carreira ou acabou de mudar, fica nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho. Quero falar algumas coisas que eu passei, que eu aprendi, que talvez possa te ajudar também. Bom, deixa eu contextualizar primeiro, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Laura, eu sou formada em psicologia, me formei em psicologia em 2015, em Curitiba, na Universidade Positivo, e sempre quis fazer psicologia. Antes de entrar na faculdade, eu pensava em ser fotógrafa, mas eu sempre ficava na dúvida entre psicologia, em fotografia, e naquela época, né, em 2010, 2011, a fotografia não era como é hoje, né? E, claro, sempre teve os fotógrafos famosos e tudo mais, mas parecia uma coisa muito distante. E a psicologia sempre esteve ali ao meu redor, eu tinha conhecidos que eram psicólogos, então eu sempre me interessei muito pela psicologia e resolvi seguir carreira, né, fazer a faculdade. Fiz então 5 anos de faculdade, comecei em Cuiabá, fiz a transferência para Curitiba, depois eu fiz pós-graduação em psicologia hospitalar, só para vocês entenderem a quantidade de tempo que eu fiquei nessa profissão, tá? Fiz psicologia hospitalar por 2 anos, nisso trabalhando com psicologia hospitalar. Trabalhei em clínica também, logo que eu me formei já comecei a trabalhar na clínica, com consultas mesmo da parte da psicanálise. Estudei psicanálise também na Biblioteca Freudiana de Curitiba e depois na Associação Mato Grossense de Psicanálise em Cuiabá. Depois eu ainda fiz uma outra pós-graduação em psicologia do trânsito, que eu fazia aquela parte lá de teste psicotécnico, né, avaliação psicológica para o Detran. Então, de 2015, quando eu me formei, no início de 2016, que foi a minha formatura, trabalhei com isso até 2021. Para vocês entenderem, passei por vários lugares. E eu nunca imaginei que eu sairia daí um dia. Quando deu a pandemia, eu tinha acabado de sair de um hospital de Cuiabá que eu trabalhava, eu tinha pedido as contas, e veio a pandemia 3 meses depois. Nisso, a minha família tinha uma floricultura em Cuiabá há 26 anos, chamada Flores da Chapada. E nessa época, não sei se vocês vão lembrar, mas toda hora quem tem comércio sabe, abria, fechava, a gente não sabia muito bem quanto tempo ia ser essa quarentena que de 15 dias passou para 2 anos, né, nesse abre e fecha. E um dia eu tava lá na minha casa, na pandemia, a loja fechada, aí eu falei pro meu irmão, nossa, mandei uma mensagem mais ou menos assim pra ele, nossa, tô morrendo de tédio aqui em casa. Ele, pelo amor de Deus, então vem aqui na loja me ajudar que eu já tô ficando doido. Aí eu fui até a floricultura e tava ele e a minha cunhada. E eles precisavam de ajuda, a gente falou, o que a gente vai fazer agora? Com a loja fechada, na época mal tinha Instagram, a floricultura, a gente não fazia vendas online, né, não tinha nada disso, porque sempre foi uma loja muito conhecida, antes era atacado, enfim. E a gente precisou se reinventar. E aí a gente começou a postar, eu, meu irmão e minha cunhada, no Instagram, o dia inteiro. Então, eu começava a atender ali, postava foto, fazia 1 milhão de stories, vendia através do Instagram, pegava todo essas flores, essas plantas, acessórios que a gente tinha, colocava no carro e fazia entrega por Cuiabá. Então, a minha vida, que era no hospital e no consultório, de repente, passou a vender flores, plantas, aprender a vender, aprender a negociar, colocar mercadoria no carro e fazer entrega. Então,
a minha vida mudou completamente. A gente ficou por alguns meses, né, nessa correria, e quando a loja abriu de novo, mesmo na pandemia, que podia abrir, eu comecei, os funcionários voltaram, né, para floricultura, e aí eu comecei a ir para outras partes da loja, aprender. Então eu fiquei um tempo no caixa, fui um pouco ali na contabilidade, atendia mesmo, e aí a gente sentiu uma necessidade de ter um setor online, porque o Instagram não parou, o Instagram só cresceu. Então a gente teve 10 mil seguidores em menos de um ano naquela loja, e o Instagram a gente vendia muito por lá. Todos os dias eu era responsável por postar stories, por postar no feed, eu era responsável pelo marketing mesmo ali da empresa. Nesse meio tempo eu comecei a estudar sobre marketing digital. E aí a gente contratou vendedoras online para fazer aquilo, porque eu não podia mais ficar em função de postar e vender o tempo inteiro. E aí eu treinei as pessoas ali, né, as vendedoras do setor online, e foi super legal, porque eu também aprendi muito sobre vendas, aprendi muito sobre marketing. E nisso, outras pessoas começaram a me perguntar: você que é a Ana da Flores, eu vejo seus stories, já comprei com você. Era muito legal, porque na época realmente fez um boom, né? Todo mundo tava em casa mexendo no celular, a gente vendia muito, teve uma mudança muito grande também das pessoas quererem começar a cuidar de plantas, né, nessa época. Então as pessoas já estavam me conhecendo ali na cidade. E quando elas iam para a loja, elas falavam: já conversei com você, você que é a Ana. E teve um momento que as pessoas começaram a me perguntar se eu fazia o Instagram das outras empresas também, ou se eu só trabalhava na loja. E aí me veio à cabeça uma coisa, eu falei: gente, dá para eu trabalhar com isso, fazer o marketing de outras empresas. Eu nunca tinha pensado nisso. Até porque não era meu interesse, né? Já que eu era psicóloga na época, eu só não estava trabalhando na época, só estava no Detran, não estava no hospital, nem na clínica. E foi onde eu comecei a fazer marketing para algumas pessoas. Então, as pessoas me perguntavam, eu cobrava um pacote muito baratinho na época, e eu fazia só arte, eu não ia tirar foto, eu não ia fazer vídeo, eu só fazia como se fosse um planejamento e as artes, sabe, das pessoas. Era mais uma parte de designer assim mesmo, mas nossa senhora, era um terror. Que início, né? Mas todo mundo tem um início, né? E isso é um tópico que eu quero trazer para vocês também sobre esse tema. Nessa época em que eu mudei de carreira, eu conheci o Vinícius, que hoje é meu marido, e ele morava aqui em Ribeirão Preto. E a loja foi crescendo tanto, as coisas foram mudando tanto, que eu não via mais e vinha mais clientes para mim, que eu não via mais a necessidade de ficar na loja. Eu falei pro meu irmão, conversei com ele, resolvi sair da floricultura, ficar apenas com o marketing, mas sair da floricultura e ter outros clientes, ser social media, na época era social media. Ficava um tempo aqui em Ribeirão, um tempo em Cuiabá, um tempo em Ribeirão, e nisso eu fui me afastando da psicologia e saí da psicologia de vez. Então, em 2021, lá por junho, mais ou menos, eu resolvi que eu não teria mais vínculo com o Detran, né, na época. E larguei a psicologia para me dedicar totalmente ao marketing digital, que estava bombando, né? E o que eu fiz? Comecei a estudar muito, fiz muitos cursos, fiz muita mentoria, muita consultoria. Foi o ano que eu mais fiz investimento financeiro mesmo para isso. Tem uma coisa que eu acho que eu nunca falei em nenhum lugar, mas eu cheguei a vender meu carro para poder pagar esses estudos. Então eu estudei e investi muito. Por quê? Quando a gente troca de uma profissão para outra completamente diferente, a gente começa do zero. E esse é um dos julgamentos da nossa cabeça, né? Um dos medos, assim, de trocar de carreira. Por mais que você queira, o meu caso foi acontecendo aos poucos, e eu não vi mais motivo para continuar na psicologia. E algumas pessoas já têm esse desejo e de uma hora para outra, né, acontece alguma coisa, só que a gente sempre vai começar do zero. E bate uma insegurança, bate um medo, é completamente normal isso acontecer, por isso que você tem que se preparar muito, estudar muito antes. Eu estudei tantos anos psicologia, né? Então eu fiz a faculdade, eu fiz as pós, eu trabalhei, fiz cursos de cuidado paliativo também, que eu esqueci de falar.
Enfim, fiz tantos cursos na área de psicologia e de repente eu passo para uma profissão que eu nem sei direito o que faz e eu vou ter que estudar, vou ter que começar do zero. E aí a gente começa a se comparar com as pessoas. 2 tipos de pessoas que eu me comparava muito. A que continuou na psicologia, então ela seguia a carreira, como eu, parei lá no 5º ano formada e trabalhando. Essa pessoa já estava continuando, então ela já tinha uma carreira, como eu também tinha, mas abandonei. E agora dentro do marketing digital, com as pessoas que já estavam no marketing há muito tempo e já tinham ali, sei lá quantos mil seguidores, sei lá quantos clientes, era completamente diferente de mim também. Então eu não estava nenhum nem outro, eu não tinha ali uma carreira mesmo em nenhum dos dois ainda, né? Eu tinha abandonado uma e iniciado da outra, então a gente se compara mesmo. Então além disso, de você tá se comparando, né, eu vou falar por mim, tá? Além de ficar me comparando, ainda tinha o julgamento alheio, que é uma coisa que ninguém te conta quando você muda de carreira, é que o quanto o julgamento dos outros vai te afetar, mesmo que você ache que não, tá? Quando eu saí da floricultura para ser social media, eu ouvi de uma pessoa que é muito minha amiga, eu tenho certeza que ela não falou isso por maldade, mas falou assim, vai mudar de carreira de novo, porque eu já tinha saído da psicologia e ido para administração, né, da floricultura, e da floricultura eu saí para ser social media. Então era mais uma mudança de carreira, e isso realmente ficou comigo por muito tempo, mas eu levei isso para análise, né, eu elaborei tudo isso que estava acontecendo na época, e depois de muito tempo eu percebi que essa pessoa falava mais dela do que de mim. É que às vezes, quando o outro vê você se arriscando, crescendo, mudando, ela é confrontada com as próprias inseguranças dela. É como se a sua coragem lembrasse o outro daquilo que ele não teve coragem de fazer. Então, depois que eu entendi isso, eu fui deixando pra lá. E a opinião das pessoas já não me importavam mais, porque eu já tinha certeza absoluta de que aquela Ana psicóloga já não fazia mais sentido. Por mais que hoje eu traga muito a escuta para dentro da minha carreira, né, da minha agência, que faz todo sentido, a parte da humanização, a gente nunca deixa para trás 100% uma profissão, nada do que a gente aprendeu e nada do que a gente fazia antes. Mas eu não sou psicóloga dos meus clientes, só que eu tenho uma escuta muito boa, que eu trago isso para a minha agência. E aí eu comecei a me cercar de pessoas que acreditavam em mim. Então, o que você pode fazer? Cercar de pessoas que também estão nessa fase de transição de carreira. Então, eu me juntei a várias mulheres e homens também, mas a maioria era mulher ali na época, que estavam saindo de outras carreiras para serem social media também, para terem agência, sabe? Eu fui conhecendo um mundo que a gente fala aqui, que é o nosso mundinho do marketing digital, é um mundo fechado e que a maioria das pessoas não conhece, mas a gente tinha ali uma união muito forte. E dentro, e além também, claro, da minha família, dos meus amigos, que realmente acreditavam em mim. E dentro do próprio marketing digital, eu fiz mais uma mudança de carreira. Então, eu deixei de ser social media para dar mentoria, eu deixei de dar mentoria para ter a minha agência de marketing digital, que é o que eu tenho agora, junto com uma sócia. As coisas vão mudando, né? A gente vai evoluindo, a gente vai percebendo o que é melhor pra gente, a gente vai entendendo o momento da vida, o momento das pessoas. Naquela época, fazia total sentido eu ser social media. Hoje em dia não faz mais, hoje em dia eu preciso, eu sinto falta, eu vejo a necessidade que as pessoas têm de alguém ir lá e gravar para elas, de fazer um roteiro, de fazer uma estratégia para elas, de elas não perderem tempo fazendo isso. Então eu quero fazer isso, eu quero construir isso para os meus clientes. Eu fiz um investimento muito grande com a minha sócia, a gente tem câmera, a gente tem lente, a gente tem computador, a gente tem microfone excelente, a gente tem tudo, iluminação, mas é aos poucos. Eu, em 2021, quando eu era social media, eu nem imaginava que em 2025 eu teria uma agência, não passava nem pela minha cabeça. Como também não passava pela minha cabeça que eu sairia da psicologia. Então as coisas vão acontecendo, a gente não pode ter medo, sabe? A gente não pode também fazer as coisas do nada, né? As coisas não acontecem do nada. Então o que eu digo pra você é,
se escute o que você quer, o que é o seu desejo de vida, de profissão. Não tenha medo de arriscar, mas também não largue tudo. Comece a planejar. Então, para eu sair da psicologia, eu já tinha alguma coisa ali na floricultura. Para eu sair da floricultura, eu já estava com os meus clientes. Eu trabalhava em 2 lugares. Eu trabalhava na floricultura e com os meus clientes. Antes, eu trabalhava no Detran e na floricultura. Sempre em 2 lugares, para que depois que eu tivesse mais segurança financeira mesmo, eu pudesse sair do lugar que não me cabia mais para ir para outro lugar. Então, eu nunca arrisquei nada de uma hora para outra. A agência é a mesma coisa. A gente começou com o celular da minha sócia, que o meu era péssimo, não dava para gravar. Então a gente começou com o celular da minha sócia, depois a gente comprou um microfoninho ruim. Aí depois a gente trocou, a gente comprou uma câmera, aí a gente não tinha lente, a imagem não era boa o suficiente. Aí a gente investiu numa lente, junto com um excelente microfone, e aí foi tendo iluminação. E aí você vai tendo troca, aí precisei de um computador. Você começa a se planejar para ter as coisas, se você precisar, no caso, investir em material como eu preciso para a agência. Mas você precisa se planejar para poder trocar de carreira. E vai dar medo, viu? Mesmo com planejamento, mesmo você tendo tudo certinho, tem isso, né? Não dá, a gente nunca vai estar 100% pronto, a gente nunca vai estar 100% com tudo fechadinho, redondinho para mudar de carreira, porque mudança de carreira é um baque mesmo para todo mundo, né? Mas vai acontecer. E se é o seu desejo mudar de carreira, você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo não vai ser muito fácil, mas lá na frente vai fazer sentido. Então, alguns conselhos aqui para você que quer mudar de carreira é: não espere ter 100% das coisas fechadas para você realmente mudar de carreira, porque isso não vai acontecer. Eu sinto muito, nunca vi ninguém tá 100% redondo para começar. Você vai passar perrengue no início, é normal. Às vezes você vai ter que trabalhar em 2 lugares, como eu fiz, para você ter uma estabilidade financeira e uma confiança para você sair daquele lugar que não te cabe mais. E aí você precisa fazer muitos cursos nessa sua nova área, se é uma faculdade nova ou se é um curso, aí eu não sei o que você quer mudar de carreira. E se envolver com pessoas que já estão na área, isso é muito legal. Tem muita gente bacana, gente, muita gente boa mesmo que pode te ajudar. Não fique pensando que as pessoas que estão lá já no alto nunca vão te ajudar. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram, como eu ajudo outras pessoas também. Eu tenho muito contato, né? Eu sou... Não tenha vergonha, viu? Não tenha vergonha de perguntar. É claro que você tem que ter limite também. Se a pessoa vende um curso, então compre o curso dela. Não fique querendo tirar as coisas gratuitamente dessa pessoa. Mas se é uma pessoa que não tem curso, não tem nada, você pode tirar uma dúvida ou outra. Gente, YouTube, tem tanta coisa no YouTube. Vai assistir YouTube, vai ver curso gratuito e aí junta um dinheirinho, começa a fazer um curso para que você entenda aquela profissão, sabe? Você fique cada vez mais envolvida com as pessoas e com aquela profissão. Não quero que ninguém comece a romantizar o trabalhar com o que ama, porque trabalho é trabalho, né? Então, eu amava a psicologia, como eu amo o marketing digital e os dois dão problema do mesmo jeito, né? Não existe um trabalho sem problema. Então, trabalho é trabalho. Não dá para romantizar que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que infelizmente muita gente, principalmente do marketing digital, vende isso, né? Que, liberdade, lá aposta, na praia, trabalhando. Gente, isso não existe, tá? E acho assim, 2025, quem ainda faz isso, pelo amor de Deus, tá fora, pra mim tá fora. Então sempre vai ter algum BO, é normal, porque trabalho é trabalho. E entender que desconforto faz parte sim do crescimento. Eu acho que quanto mais a gente tá desconfortável, mais a gente vai correr atrás de crescer, de entender, de resolver os problemas. Eu nunca vi ninguém, eu falei isso hoje com uma amiga, eu nunca vi ninguém crescer no bem bom. Nunca vi ninguém crescer no confortável. É o desconfortável que faz a gente crescer, que faz a gente ir atrás.
e caminhar para tudo dar certo. Uma coisa muito importante, o seu trabalho, a sua carreira não te define. Você não é o seu trabalho. O seu trabalho é uma parte do que você é na vida. Você tá aí há 10, 15, 20 anos em uma carreira e deseja mudar de carreira, de profissão, não se ache menos importante ou se sinta por baixo de pessoas que continuaram nessa carreira, sabe? Mudar de carreira não é sobre desistir, é sobre você se permitir a viver outras versões. Então aqui mesmo na agência eu tô podendo viver aquela versão que eu falei para vocês no início do vídeo, que era antes da psicologia eu pensei em ser fotógrafa. Olha aí, agora eu posso ser também fotógrafa, entende? Então a gente começa a permitir a viver outras versões que a gente não imaginava, né? Ou que um dia foi esquecido, um dia foi guardado na gaveta. E só não romantize, né? Aos poucos, um passinho, você vai se encontrar, eu tenho certeza. Você precisa amar sim o que você faz, mas não romantizar, que são duas coisas bem diferentes. Amar o que você trabalha vai deixar seu trabalho muito mais prazeroso e principalmente você vai ter mais paciência para passar pelo processo. Agora, romantizar tudo isso só vai fazer com que você se decepcione e que você talvez desista de tudo isso, né? Porque nada é de uma hora para outra, ninguém cresce de uma hora para outra. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui se você tá nesse processo de mudança de carreira ou se você também já passou, quero conhecer um pouco da sua história. Pode deixar um textão aqui ou me chama lá por direct, @ana.laurameirelles. Beijos e até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem até aqui.